Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por este privilégio de estar aqui nesta tarde, podendo compartilhar a palavra do Senhor com as amadas irmãs. Agradeço também a irmã Ana, que me formulou esse convite, de estarmos aqui. E nós vamos estar falando a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, aonde a nossa querida irmã Aline já fez menção, que é o nosso devocional, com uma bela introdução. Vamos então ler, irmãs, o versículo 37, que diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amadas irmãs, eu, lendo esta palavra, comecei a estudá-la desde o capítulo 8, E Paulo aqui nos faz menção de quase toda a palavra do capítulo 8, Romanos. Ele nos dá motivos de nós ser mais que vencedores. Por isso eu gostaria de ler com as irmãs também lá no versículo 26 em diante, para nós entendermos. Porque em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, É como disse a irmã Aline, foi a mesma pergunta que eu fiz para mim mesma, mas que coisas são essas que somos mais que vencedores? Até eu dei risada ali com a irmã, eu digo assim, olha, ela já está entrando na palavra. Então, irmãs, lá no versículo 26 nos diz assim, eu vou ler todo este capítulo para nós entendermos, porque é muito profundo. O apóstolo Paulo aqui nos fala de uma vitória não terrena, mas sim uma vitória espiritual, a nossa vida espiritual. Ele diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nos entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? E Cristo Jesus, que morreu ao ante quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte para o dia todos, fomos considerados como as ovelhas para matadores. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Então, por todas essas coisas, mas que coisas eu quero falar, irmãs? O porquê que nós somos mais que vencedores? O que faz na nossa vida nós sermos mais que vencedores? Mas irmã Inês, com tantas enfermidades, com tanta calamidade, com tanto sofrimento, com tantas coisas horríveis que nós vimos nesse mundo, o que me faz eu ser mais que vencedor, irmã Inês? Mas o apóstolo Paulo nos dá aqui palavra para nós ser mais que vencedor. E a primeira está no versículo 26, você não fecha a Bíblia e me acompanha, que diz assim, ó: também o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas. Você é mais que vencedor, sabe por quê? Porque o Espírito nos faz forte nas nossas fraquezas. Ele assiste nas nossas fraquezas. Nós somos, irmãs, mais que vencedores. Porque o Espírito Santo, porque nós somos seres humanos. E nós, como seres humanos, somos fracos. E precisamos do Espírito Santo. Nós somos fracos emocionalmente. Nós somos fracos espiritualmente. Nós somos fracos carnalmente. Nós não somos nada. Nós somos um pó. Mas quem nos fortalece, quem nos dá força para seguirmos, é o Espírito Santo que intercede por nós. Então nós somos mais que vencedores, porque Deus deixou o Espírito Santo para nos ajudar na hora das nossas fraquezas. Glorificado seja o nome do Senhor. Se dependermos de nós mesmos, irmãs, morreremos. Mas o Espírito Santo nos ajuda e nos faz forte. O apóstolo Paulo dizia: a hora que eu me sinto fraco, aí é que eu estou forte. Porque a hora que nós, seres humanos, estamos fracos, que estamos nos nossos limites, que achamos que não podemos fazer nada, o Espírito Santo vem e nos assiste, nos levanta, nos ajuda, nos pega pela mão e nós continuamos a caminhar, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. E ainda no versículo 26 ele diz: Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãs. Mas que coisa linda esse Espírito Santo. Olha, se nós não somos vencedores, às vezes nós estamos nos arrastando, irmã Eliane. Às vezes estamos chorando, às vezes não conseguimos nem nos erguer. E quando dobramos o nosso joelho, não temos nem palavra para falar com o Senhor. Mas ali nós ficamos gemendo, chorando e chorando. E o Espírito Santo leva para o Pai as nossas lágrimas, os nossos gemidos. E intercede e nos faz forte. E ali nós levantamos com mais força para prosseguir, irmãs. Isso não é motivo de nós ser mais que vencedores? O amor de Deus na nossa vida. Ele não nos abandonou, irmãs. Aleluia. E no versículo 27 nos diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Muitas vezes, amadas irmãs, achamos que estamos só, que Deus esqueceu de nós, que Deus não ouve a nossa oração, que Deus não enxerga nós, por causa das nossas tribulações e dos nossos problemas. Muitas vezes nós nos sentimos até mesmo abandonados. Porque eu oro, eu peço, eu clamo, e nada acontece na minha vida. Mas Deus muitas vezes fica em silêncio. Deus muitas vezes não fala, ou não concede aquilo que nós queremos. Mas sabe por quê? Porque segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede por nós, porque Ele conhece o pensamento do Espírito, Ele sabe aquilo que é bom, aquilo que não é para nós. Ele sabe que se algo nós temos pedindo, que às nossas vistas, irmãs, é bom para nós, mais adiante pode não ser bom, porque Ele nos conhece e Ele sabe
tudo sobre a nossa vida, então Ele não nos concede. Não porque Deus não nos ama, não porque Deus nos esqueceu, não porque Deus não nos ouviu, porque a sua misericórdia é grande e porque Ele cuida de nós, é motivo de nós ser mais que vencedores, irmãs. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus sabe o melhor para nós. Glorificado seja o nome do Senhor. E nos versículos, irmãos, 28 e 29 nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ele diz assim, sabemos que todas estas coisas cooperam. Quais coisas, irmã Inês? As coisas boas, as coisas ruins, as coisas fáceis, as coisas difíceis, o sucesso, o fracasso, a saúde, a enfermidade, a bonança financeira, a miséria financeira, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê, irmãs? Porque somos um propósito. O Senhor diz que segundo o seu propósito, nós somos um propósito de Deus, irmãos. Deus nos conheceu antes de nós estarmos formados. E este propósito de Deus é para a sua glória, para a glória do Senhor. Através de todas essas coisas boas, essas coisas ruins, é permissão de Deus para passarmos por adversidades e as lutas, para que nós venhamos o que? Aprendermos a sermos fortes, dependermos de Deus, irmãs, para nos aperfeiçoar, para nos transformar, para que venha cumprir o seu propósito para conosco nesta terra. Deus nos permite essas coisas na nossa vida, não porque Ele nos ama, mas para nos aperfeiçoar, porque nós somos um propósito dEle. Por isso Ele nos predestinou, o Senhor, a este propósito. Então, irmãs, quando estamos passando pelas lutas e adversidade, será que Deus não está conosco? Ele está conosco e Ele nos faz mais que vencedor, porque Ele nos fortalece nas batalhas, Ele nos fortalece nas lutas e nas adversidades, porque é nesses momentos é que nós vamos buscar mais a Deus. É neste momento que nós entendemos que não é o vizinho, que não é a família, muitas vezes que não é o esposo que nos ajuda, mas é a presença de Deus, é nós buscarmos Ele, nos humilharmos deles, é a presença de Deus. Por isso, é o cuidado de Deus, dele permitir, irmã, muitas coisas na nossa vida, para que possamos ter uma comunhão íntima com Ele. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 29 ele fala, aqui, porquanto aos que antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem e a sua semelhança. Deus predestinou nós para sermos a sua imagem e sua semelhança. Deus já nos projetou. Para que nós seremos parecidos com Ele, ser semelhante a Ele, como imagem dEle. Temos que ser luz por onde passarmos, temos que brilhar através da nossa vida, do nosso testemunho, e temos que impactar aqueles que nos veem. Glorificado seja o nome do Senhor. Temos que fazer a diferença. Por isso Deus trabalha para o seu propósito. Temos que brilhar como Cristo. Irmãs, você já viu como o Orívides trabalha com ouro? O que o Orívides faz? Ele bota aquele metal no fogo para que o ouro seja valorizado. E ali ele fica olhando para o ouro, e aquele fogo vai queimando todas as impurezas, e ele não sai dali.
Não sai dali. Quando reflete a imagem do Eurípides no metal, é porque o material está pronto. O ouro está pronto. Ele está valioso. Assim é Deus com nós. Através das nossas lutas, das nossas batalhas, é o Senhor nos provando no fogo, para nós ser aprovado, para que nós venhamos refletir a imagem dele neste mundo, irmãs, neste mundo de pecado, neste mundo de perdição, neste mundo de falta de fé, neste mundo que o homem acha que pode todas as coisas, que nós venhamos refletir a imagem de Cristo na nossa vida, irmã, que possamos fazer a diferença, ser o sal, ser a luz da terra. Deus nos chamou para a salvação, para fazermos parte do reino dele, para sermos filhas amadas do Senhor. Nós somos chamados para sermos filhas amadas do Senhor, amadas não pelo mundo. Não precisa nós ser amada pela nossa família, não precisa nós ser amada pelos nossos irmãos, não precisa nós ser amada por ninguém, mas se nós somos amadas por Ele, nós estamos mais que vencedores. Oh, glória a Deus, é amadas por Ele, irmã, esse Deus todo-poderoso. Nós temos que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, não que o mundo quer que nós sejamos, irmãs. Se você tem Deus, se você tem Cristo, você é mais que vencedora, você é perfeita. E aqueles que chamou, diz a palavra, e os justificou e também glorificou. Antes de você existir, Deus já te conhecia. No Salmo 139, e no versículo 16 nos diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Que coisa maravilhosa! Nós nem éramos informes, nós já estávamos no plano de Deus, nas mãos do Senhor. E Ele diz que todos os nossos dias, que nós não tínhamos nem nascido, já estava escrito no livro. Olha, esta aqui vai ser a Inês, esta aqui eu vou separar, a Inês vai passar por isso, mas a Inês eu vou transformar. Aleluia! Tudo escrito. Que maravilha, irmãs, porque Ele nos chamou e nos justificou. Nós fizemos parte de um plano de Deus antes de nascer. Nós fizemos desde a fundação do mundo, Ele nos amou. Quando Ele chama, Ele nos dá uma nova vida. Quando Ele nos chama, Ele nos dá uma visão, uma nova visão. Ele nos dá uma nova direção, uma vida renovada, e passamos a amá-lo. Mas Ele nos amou primeiro. Por Ele nos amar primeiro, e nós passar por todos esses processos, queridas, todos esses processos, nós começamos a amar o Senhor. Nós começamos a aprender a amar o Senhor, porque sentimos o agir dEle na nossas vidas, porque sentimos a presença do Senhor, porque sentimos que Deus está conosco, segurando na nossa mão na hora mais difícil, que nós não temos saída humanamente, e que ninguém pode fazer nada por nós, mas Deus pode fazer todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E por nós, o que aconteceu, irmãos? Por causa do grande amor de Deus, deu o seu Filho para nos justificar, lançou o seu Filho na cruz por amor e por vontade própria. Por vontade própria deu o seu Filho. Ninguém falou para Deus: olha, tu tem que dar o teu Filho para a humanidade. Não. Lá em João 3,16 ele diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Jesus foi crucificado por nós, carregou todos os nossos pecados, foi humilhado e se fez maldito por nós, sofreu a
até que o Pai o abandonou. Naquela cruz ele diz: o meu Pai me abandonou. Naquele momento estava sobre ele todas as nossas dores e todos os nossos pecados, e Jesus ali sentiu e sofreu, pagou todas as nossas dívidas, amadas. Não devemos mais nada. Para aqueles que creem em Jesus, somos mais que vencedores, porque não devemos nada. Ele pagou a nossa dívida, aleluia, através do seu Filho, por amor a nós, por ter nos escolhido e nos separado, aleluia. E no versículo 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é o nosso defensor. Quem pode resistir a Deus? Quem pode se opor a Deus? E quem pode se opor aos eleitos de Deus? Ele nos defende. Ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Se Deus é por nós, diz o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Não, irmãs, porque quem está conosco é o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, que está todos os dias conosco, que nos dá o Consolador, aquele que nos defende, aquele que nos guia, aquele que nos corrige, irmãs. Não tem quem possa nos tirar das mãos do Senhor, e operando Deus na nossa vida, quem pode impedir? Ninguém, aleluia, aleluia. O Deus, se Deus é por nós, quem é contra nós? O amor de Deus é condicional e não tem como duvidar desse amor. Como vamos duvidar desse amor tão grande que o Senhor nos deu, o próprio Filho dele? Muitas vezes até nós podemos dar as costas para o Senhor, sim. Muitas vezes podemos, na hora da nossa fraqueza, dizer: não quero mais amar Jesus. Ele me abandonou, Senhor. Mas eu tenho uma notícia para vocês, para nós, nesta tarde. Você pode dizer isso, você pode ter esse sentimento, mas Ele continua te amando. Porque lá na cruz do Calvário Ele fez uma aliança conosco. E essa aliança ninguém pode tirar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele já fez tudo, provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho que sofreu por nós. Não importa a condição e a situação que nos encontramos. O apóstolo Paulo fala aqui, irmãs, no versículo 35 e ao 37, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, o dia todos fomos considerados como ovelhas para matadores. Aqui o apóstolo Paulo nos diz várias condições que ele nos dá. Não é condições boas, não é condições que nós queremos viver, mas ele diz assim, que isto, irmãs, não faz com que nós venhamos separar do amor de Deus. Essas condições não fazem. Tu pode estar num leito de dor no hospital, mas o Senhor continua te amando. Tu pode estar dentro da igreja e sair por algum motivo ou outro, Jesus continua te amando. Pode os teus irmãos até te apedrejarem, falarem, não entenderem a tua situação, criticarem, mas Ele continua te amando. A importância do amor de Deus na nossa vida, irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 38 e 39 nos diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor, irmãos.
Aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim: estou bem certo. Ele não diz talvez eu esteja certo. Eu estou certo. Ele diz estou bem certo. Ele dá uma convicção. Ele é convicto daquilo que ele está falando. Estou bem certo. É na segurança da salvação. Não está em nós, mas está em Deus. O apóstolo Paulo nos deixa convicto da nossa segurança, da nossa salvação em Deus, seja qual a situação que nós estamos. Se nós estamos em Cristo, nós estamos seguros. E agora eu te digo, é motivo de nós não sermos mais que vencedores? É motivo de nós não somos mais que vencedor porque temos uma mansão, não. Nós não somos mais que vencedor porque temos o carro do ano, não, irmãos. Nós não somos mais vencedor porque temos um anel de formatura. Nós não somos mais do que vencedor porque temos o status, porque somos conhecidos. Nós somos mais que vencedor porque Cristo está conosco. Nós somos mais que vencedor porque Deus nos resgatou e nos salvou para a vida eterna. Nós somos mais que vencedor. Não é motivo de nós dar um brado de glória nesta tarde e dizer: Senhor, obrigado, porque eu sou mais que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Salvação que Deus planejou. Essa salvação nossa, Deus planejou, Deus executou, e Ele vai consumirá, quando vier Jesus buscar a sua igreja. Deixamos todas as nossas incertezas, medos e insegurança, duvidando do amor de Deus e da nossa salvação. Que nesta tarde, irmãs, nós possamos com esta palavra sair convicta da nossa salvação, do amor de Deus derramado sobre nós, e que não devemos nada para ninguém. É eu e Deus. É nós e Deus glorificado. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Se você está em Cristo, o Espírito Santo habita em ti. Se você está em Cristo, o mesmo Deus que iniciou a obra vai terminar. Se você está em Cristo, seu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar. Por isso, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O grande amor de Deus e o grande sacrifício no Calvário de Cristo. Somos mais que vencedores. Aleluia. A igreja se coloca em pé nesta tarde, irmã. Tome posse desta palavra. Guarda no teu coração. Na hora da adversidade, na hora que tu te sentir fraca, você fala, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele me dá todos os benefícios para mim vencer esta vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmã, se você quiser passar aqui na frente, você que é mais que vencedora, você vai passar aqui, nós vamos estar orando por você. Quem sabe quantas vezes você pensou até em parar, quantas vezes você saiu e voltou, quantas vezes você duvidou deste amor, mas hoje eu te convido para você chegar até aqui, agradecer a Deus, porque Deus te fez mais que vencedor, e dizer: Senhor, hoje eu quero estar firme em Ti, porque eu entendi que Tu é comigo em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer coisa Tu estás comigo, Jesus. Passe aqui na frente, irmãs, e nós vamos estar orando, e declare que você é mais que vencedor, que isso aí que você está passando não é nada para Deus, não é nada, porque Ele está contigo. Louvado seja o teu nome. Declare, irmã, declare esta verdade, é uma verdade em Cristo, você é mais que vencedor. Amém, Jesus.
Você passa aqui, nós vamos estar orando então, irmãs. Se você não quiser, você pode ficar aí no seu lugar. As irmãs, não sei se podem cantarem um louvor. Enquanto as irmãs estiverem entoando um louvor, você passe à frente. Venha, receba do Senhor. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor.